Olá, seres vivos! A liberdade que é fornecida no mundo dos videogames algumas vezes faz com que o único limite de uma pessoa que esteja jogando seja sua própria criatividade. Videogames inclusive são uma ótima maneira de desenvolver habilidades criativas justamente por conta dessa liberdade que é fornecida a quem joga. Acontece que muitas vezes esse fator pode resultar em feitos absurdos e até acontecimentos completamente fora da realidade. Um bom exemplo disso é no caso de Vincent Ocasla com sua distópica Magna Sante, que não apenas desafiou a lógica do próprio SimCity 3000, como também acabou por dar origem a uma distopia perturbadora ao qual certamente nenhum humano gostaria de viver. Esse que aliás é um caso que eu já comentei em um vídeo do canal que eu recomendo bastante que assista. Mas hoje nós iremos voltar para o ano de 2014, quando um acontecimento absurdo marcou a internet por conta de uma guerra que se iniciou em um jogo online, que apesar de ter ocorrido por meios virtuais, esse evento acabou rapidamente tomando uma escala desproporcional até mesmo para os servidores do jogo em questão, o que resultou num prejuízo financeiro que se avaliou em pelo menos 330 mil dólares. Então hoje nós vamos conhecer a história bizarra e curiosa da guerra de BR5RB, a pior guerra online que já aconteceu na história. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Para entender o que culminou nesse evento, precisamos começar contextualizando por que e onde isso aconteceu. EVE Online é um jogo MMORPG de tema espacial e ficção científica que tem sua história ambientada há 21 mil anos no futuro da humanidade. No jogo, o jogador pode escolher uma entre 4 raças distintas, além de ser permitido a participar de atividades e exercer profissões de sua própria escolha, como mineração, pirataria, comércio, manufatura, exploração e combate. E uma coisa interessante sobre esse jogo é que, diferentemente de outros MMOs, onde existem várias cópias do universo do jogo funcionando simultaneamente, ou seja, em servidores separados, em EVE Online o jogo funciona em um único universo. Ou seja, todos os jogadores de EVE Online, com exceção dos chineses que têm um servidor separado, jogam tecnicamente no mesmo servidor, o que faz da gestão de EVE Online algo bem particular e curiosamente interessante, uma vez que sempre que o servidor recebe novos jogadores, ao invés de adicionar um servidor novo, ele simplesmente adiciona mais espaço no universo do jogo que já existe. E esse detalhe é uma coisa importante de se levar em consideração, pois irá explicar o motivo do incidente ocorrido mais tarde ter tido a participação de tantos jogadores ao mesmo tempo. Tal como em qualquer MMO, em EVE Online os jogadores podem optar por participar de clãs específicos como uma forma de obter recursos e benefícios a partir de um esforço mútuo entre os jogadores. Aqui inclusive isso é uma coisa muito importante, pois o único jogador não é capaz de grandes feitos nesse jogo se estiver sozinho. Então a melhor opção acaba sendo se unir a um clã, que nesse caso aqui os clãs são separados em hierarquias que vão de corporações até alianças e por fim coalizões, sendo que uma coalizão é basicamente um aglomerado de alianças unidas por interesses particulares. E no ano de 2014, duas das principais e maiores coalizões existentes em EVE Online eram conhecidas como CFC e N3, duas coalizões rivais que eram muito conhecidas por seus conflitos que eram bem constantes. Tanto é que, de uma forma curiosa, exatamente um ano antes de sua maior guerra, no dia 26 de janeiro de 2013, foi iniciada uma batalha dentro do jogo envolvendo essas duas coalizões na lua de Azakai 6, localizada em uma constelação chamada Kurala. Acontece que o conflito em questão, que se iniciou a partir de uma batalha em pequena escala, acabou saindo do controle e tomando proporções inesperadamente colossais. Inclusive a maneira como as histórias de ambos os conflitos se desenrolaram é tão interessante e curiosa que parece até mesmo se igualar ou até ser maior do que podemos encontrar em livros ou filmes de ficção científica. E sério, não é nem exagero. Tudo começou quando uma facção chamada DND enviou algumas frotas de naves para atacar uma pequena estação espacial em órbita da 14ª lua de Azakai 6, e nesse momento se iniciou um conflito em pequena escala entre cruzadores e naves menores da facção DND e de uma facção aliada chamada Lost Obsession contra a facção de Liandry, sendo essa que no momento controlava a estação espacial que estava sendo atacada. Por conta da desvantagem, Liandry solicitou o apoio militar da frota do comandante Debbie Greatbolt, que como uma forma de enviar reforços, abriria uma ponte de hiperespaço até o sistema de Azakai, servindo como um meio de transportar naves para defender a região. Acontece que é exatamente aqui onde as coisas deram errado.
Por conta de algum erro, provavelmente um clique errado por parte do comandante, ele acabou acidentalmente saltando sua própria nave Super Capital de classe Titã até o local do conflito. E para que se entenda, em EVE Online uma nave Titã é basicamente a maior e mais cara categoria de nave que existe, sendo que no geral poucos jogadores possuem alguma dessas e elas podem chegar a valores de 240 bilhões de ISK. Sendo o ISK o nome da moeda do jogo, que quando convertido gira em torno de 5 mil dólares. Pois é, uma única nave pode custar 5 mil dólares. E a presença de uma nave Super Capital no meio do conflito culminou na rápida intensificação do combate, que rapidamente tomou grandes proporções. Os inimigos, vendo a presença de uma nave de um porte tão grande no território, se sentiram incomodados, e logo chamaram também reforços para a batalha. E como a nave Super Capital de Dev Greatbolt precisava de ajuda para sair do território, ele também chamou reforços. O que fez com que uma simples batalha sem perspectiva rapidamente escalasse para um conflito de mais de 270 alianças, somando ao todo 3.131 jogadores, se tornando assim o que ficou conhecida como a Batalha de Azakai, que foi prontamente a primeira batalha em larga escala registrada em EVE Online. E que, apesar do rumo caótico que tomou, o mais curioso é saber que ela foi desencadeada de uma forma completamente acidental. E esse acidente foi o que custou aos jogadores de ambos os lados um valor que foi estimado entre 700 e 800 bilhões de ISK, que teria um valor teórico próximo entre 15 a 20 mil dólares, resultando na derrota por parte da CFC. E o motivo desses valores exorbitantes se deve justamente por conta dos valores das naves que participaram do combate, o que incluiu basicamente todas as categorias de naves que iam desde as mais comuns até as mais raras. E como já era de se esperar, após esse evento, o comandante Dev Greatbolt foi punido, sendo temporariamente proibido de pilotar naves titãs por algumas semanas. O que sinceramente é uma punição até que bem leve, considerando o fim de tudo isso. Esse conflito, mesmo que ainda não sendo maior, serviria apenas como um prelúdio de algo muito pior que estava por vir. E esse algo aconteceu exatamente um ano após a Batalha de Azakai. A Batalha de BR-5RB, também conhecida como o Banho de Sangue de BR-5RB, foi um evento que certamente recebeu um nome à altura. O conflito em questão se iniciou no dia 27 de janeiro de 2014, acontecendo precisamente no aniversário de um ano da Batalha de Azakai. E pode até parecer engraçado, porém, tal como a batalha anterior, a pior batalha online da história também acabou se iniciando de maneira acidental. Pois é. BR-5RB é o nome de um sistema estelar que na época era controlado pela coalizão N3. E para manter o controle de um sistema, os jogadores precisam realizar um pagamento de segurança do jogo para que esse sistema continue sob sua soberania. Esse pagamento estava sob responsabilidade de uma corporação pertencente à coalizão da N3, mas devido a um erro por parte do jogo, o pagamento automático que havia sido previamente programado por um jogador acabou falhando e essa manutenção não aconteceu. Isso fez com que a coalizão da N3 acabasse perdendo o status de soberania de BR-5RB, permitindo sua captura por parte de outros jogadores ou coalizões. Rapidamente eles tomaram iniciativas para que tomassem posse novamente do sistema antes que algum inimigo percebesse. Porém, antes que essa retomada fosse realizada, para infelicidade deles, um batedor, membro da CFC, acabou descobrindo a ação por parte da N3, enviando informação para sua coalizão. E então, por volta das 2 horas da tarde daquele dia, a coalizão da CFC enviou uma frota de naves capitais até o sistema em questão, com o intuito de estabelecer o controle de BR-5RB antes que a N3 o fizesse, tendo em vista que esse sistema era uma região estratégica muito importante. E o que aconteceu após isso foi a coalizão da N3 correspondendo ao ataque com mais reforços, o que em pouco tempo escalou de uma maneira absurda, resultando na maior e mais mortal batalha já registrada em um jogo online. O conflito foi tão intenso que não apenas se limitou ao sistema de BR-5RB, se expandindo também para outras regiões estelares mais próximas em combates simultâneos. A grandeza desse combate faz justiça ao título de Banho de Sangue de BR-5RB. Foram mais de 21 horas de combate consecutivo até que fosse decidido o lado vitorioso. E no fim, incluindo 717 corporações e 55 alianças distintas, o número total foi de mais de 7.548 jogadores lutando entre si.
o que certamente é um número bem impressionante. Sendo que as perdas dessa batalha incluíram 123 naves do modelo Carrier, 370 Dreadnoughts, 13 Super Carriers, mais algumas milhares de naves menores e 75 naves da classe Titã. E esse conflito, apesar de sua longa duração que rendeu quase um dia inteiro de batalha, só acabou definitivamente quando o universo do jogo ficou offline para fazer a manutenção diária às 11 horas da manhã do dia 28. Então se não fosse por isso, é bem provável que as perdas poderiam ser ainda maiores. Pode-se dizer que aqui a colisão da CFC teve sua devida vingança, pois no fim o conflito resultou na derrota por parte da N3, que há um ano antes havia derrotado a CFC na Batalha de Azakai. Além disso, essa batalha ao longo prazo promoveu a colisão da CFC como sendo uma superpotência notável em EVE Online, tendo poucos ou quase nenhum oponente os desafiando por pelo menos 2 anos inteiros. Porém, mesmo tendo um lado vitorioso, o desfecho dessa história teve um impacto significativo em ambos os lados, pois em meio a todo o caos ocasionado pela guerra, foram perdidos aproximadamente 11 trilhões de ISK com as destruições das naves, o que foi descrito como sendo o pior e mais caro conflito da história de EVE Online, estimando um custo teórico entre 300 e 330 mil dólares em valor real. A grandeza desse evento teve seu devido reconhecimento tanto por parte da comunidade e até mesmo da própria desenvolvedora do jogo. Após ele entrar em manutenção, a batalha foi eternizada com monumentos no que passou a ser chamada de Titanomaquia, sendo esse o nome dado aos destroços das naves que participaram do conflito que ficaram espalhadas pelo sistema de BR-5RB. O nome Titanomaquia referencia as naves titãs que estiveram na batalha com os titãs da mitologia grega na Guerra de 10 Anos que levou o mesmo nome. Um nome que com certeza faz jus a tudo que esse conflito simboliza, até mesmo para a história dos videogames, provando mais uma vez como os jogadores podem ir longe quando estão empenhados em um objetivo, realizando feitos tão inacreditáveis e inconcebíveis que surpreendem não apenas sua comunidade, mas até mesmo os próprios criadores do jogo. É até sensato dizer que feitos como esse podem mostrar como o videogame é algo que vai muito além do que simplesmente um jogo. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu sempre gosto de explorar feitos grandiosos como esses em jogos, pois demonstram muito bem como a dedicação dos jogadores pode levá-los a feitos inacreditáveis. Tal como foi em EVE Online como em SimCity 3000 com a cidade de Magna Sand, por exemplo, que eu com certeza recomendo que você também conheça essa história que está aparecendo no card na tela e também no link do comentário fixado. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo, até mais.